não vinha hoje? Acharam, né? Eu achei que eu não vinha. Eu falei, não vou conseguir fazer. Ó como eu tô com a minha cara de cansado, ó. Tô cansado, gente. Hoje, maratona total. A live é restauradora também, né? A live faz bem também. Consegui chegar a tempo. Tomei banho. Fiz roteirinho. Como eu subi um artigo grande, importante, porque vou falar dele hoje aqui pra vocês. Hoje pela manhã. Vou falar dele pra vocês. Né? Já tá prontinho, já fiquei trabalhando no artigo bom tempo. Conversando com muitas fontes, muitas pessoas. E aí eu posso dar uma visão geral do que é a minha intenção, digamos assim, com aquele trabalho, com aquele texto. Espero que vocês tenham gostado. Quem leu, não sei se vocês leram o texto. O nome do texto, deixa eu baixar um pouquinho aqui. É o nome dessa live, né? As 10 evidências da perseguição de Moro a Lula. Obrigado pelos coraçõezinhos. Que bonitinho, muitos corações. Isso é importante. Eu acho muito importante. Eu tô de vermelho hoje justamente para combinar com o coraçãozinho de vocês. Então, saudações a todos vocês. Bem-vindos a mais uma live do Conde. Por que não? Temos live. Habemos live. Eu vou fumar um charuto aqui na próxima live que eu ganhei do meu amigo jornalista queridíssimo Zé Reinaldo Carvalho. Aí eu vou fazer um pedacinho da live em portunhol. Eu gosto de fazer em portunhol. Enquanto isso a gente vai curtindo um groove pra botar a nossa percepção das palavras em ordem, né? Pra gente curtir e comentar com alguma vivacidade e graça da conjuntura política brasileira. É isso. É nóis. Ó, eu adoro. É muito bom. É muito bom. Deixa eu falar pra vocês, já que nós somos tão íntimos assim, nós somos, né, amigos. Vocês e eu somos amigos. Vocês me aguentam toda noite aí e tal. Groove. André Luiz de Souza. Saudações a todos vocês. Sandra Sena, Malu Porto, Pedro Lula Cândido, meu amigo. Você perdeu hoje lá em Monteiro Lobato. Lotou, foi maravilhoso. Jorge Albuquerque, André Limeira Freitas, Silvia Inês, Ingrid Cordeiro, Sueli Gonçalves Machado da Silva, Nirvana, Sahara, que lindo, adorei Nirvana. Olha só, então como nós somos amigos, eu me permito contar da minha intimidade para vocês. Quer dizer, hoje eu fiz uma apresentação em Monteiro Lobato, que é a cidade que leva o nome do nosso glorioso escritor, autor do Sítio Pica-Pau Amarelo e muitas outras cocitas. Se Monteiro Lobato estivesse vivo hoje, estivesse na fita aí, hein? Ele era meio estranho, ele era conservadorzão, né? Talvez ele estivesse gostando do Bolsonaro, mas o problema do Bolsonaro não é nem que ele é conservador. O problema do Bolsonaro é que ele é burro. Esse é o problema. Demais. Todo bolsonarismo. Eu tava pensando nisso, né? Quer dizer, um governo de direita não é um problema. A direita, se tivesse uma direita decente no Brasil, entendeu? Seria uma via de atuação, de concepção de Estado, sem problema nenhum. Os tucanos eram de direita. Eles diziam de centro-esquerda, mas eles sempre foram de direita, né? Ficou evidente agora aí com esse esmagamento do PSDB, todo ele praticamente. O partido foi exterminado do mapa, mas sobrou o João Dória, né? O João Dória, que evidentemente jamais será alguém de centro-esquerda, é um cara de direita absolutamente direita comportamental, que é a pior de todas. Mas veja, seria bom se tivesse uma direita no Brasil decente, inteligente. Em alguns lugares do mundo tem. Eu ouvi falar, tá?
Eu não sei muito bem porque eu não pesquiso muito essa área, né? Prefiro a esquerda progressista, né? Companheira da civilização, né? Todos esse programa que é o programa, né? O programa do rock and roll, do John Lennon, da ONU, né? Do Roger Waters. Eu prefiro esse lugar da história. Acho mais interessante, mais instigante. E ele já sai na frente disparado em função enfim, das concepções de ser humano, de sociedade que estão embutidas ali. É a civilização. Eu sou adepto da civilização. E é engraçado que eu tô para produzir. Lá vai o Conde digredindo, hein? Tô cansado. O cara cansado faz digressão. Eu tô para produzir um artigo, uma reflexão, que é uma questão central para mim na compreensão de toda a conjuntura política brasileira, internacional também. A gente teve um deslocamento muito forte, ideológico, no campo discursivo político. Vou tentar trocar em miúdos aqui para vocês, antes de começar efetivamente aí o nosso tema, aí, nosso eixo temático da live. Depois da Segunda Guerra Mundial, criação da ONU, teve uma nova ordem no mundo. Criação do Estado de Israel marca também esse período aí de uma nova, quer dizer, as Nações Unidas, elas marcam um período novo de compreensão geopolítico no mundo todo. É uma nova ordem, né? Ela é uma ordem gigantesca, evidentemente os americanos dominam essa ordem, mas houve um espaço para que se criasse algum tipo de multilateralismo, sobretudo no começo do século XXI, né? Aprofundado mais pela questão da internet, redes sociais, tal, questões globalistas, a economia, os BRICS, os países em desenvolvimento crescendo rapidamente, ficando importantes. O Brasil foi muito importante nesse momento. E aí foi desorganizando um pouco essa ordem que foi estabelecida basicamente pela Organização das Nações Unidas depois no final da Segunda Guerra Mundial, né? Colocou uma espécie assim de, agora é daqui para frente, né? Para todos os países europeus e tal, toda a cena internacional foi colocado assim, tipo, agora a gente supera isso, né? Vira a página, lê a página, vira e vamos olhar para frente para produzir um mundo um pouco melhor, né? Tudo isso está implicado, está intrincado na própria liberalização, nas conquistas dos direitos das mulheres nos anos 60, das minorias, né? Os anos 60 foram muito importantes. Por isso que eu falo sempre do rock and roll, da cultura, porque a cultura foi muito importante para que se consolidasse algumas conquistas civilizatórias, né? Depois daquele período nazista, daquele período terrível, que volta hoje com uma cara um pouco, volta recalchutado, né? Mas veja, digressão dentro da digressão também não dá, né, Conde? Onde você quer chegar, afinal, cara? Então vamos lá, vou dizer para vocês. Nesse remanejamento ideológico discursivo, muitos governos de esquerda ganharam protagonismo, sobretudo na América Latina. A América Latina fortíssima. Se deixar a América Latina seguir o seu caráter, a América Latina é o grande irradiador de civilização para o mundo. Se deixar, né? Se deixar. Porque se não deixar, como está acontecendo agora, ela vira uma terra arrasada, conflagrada. Temos problemas na Venezuela, temos problemas na Argentina, temos problemas vários em todos os lugares. Mas a vocação da América Latina realmente é uma vocação quase que romântica, bonita. Eu gosto muito dessa vocação latino-americana de realmente se afirmar para o mundo, como vinha sendo nos anos 2000, né? Capitaneado pelo Lula. Capitaneado não porque lembra capitão, né? Liderado pelo Lula. A América Latina inteira floresceu dentro de uma expressão forte civilizatória. Tanto que a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, está na ONU hoje. Ela vem desse sistema, digamos assim, que foi irresistivelmente construído num subcontinente, né, que é a América Latina,
que foi muito, né, roubado pelos, né, colonizado de maneira violenta, enfim, transversalidades múltiplas do ponto de vista político e cultural. Mas, diante de todo esse cenário complexo, o que eu venho observando é que alguns discursos foram empurrados. Ursal, Tatiana Scott está lembrando da Ursal aqui. Você veja, aquele cara que é o Cabo Daciolo, né? Isso, né? O Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo, realmente ele falou essa história da Ursal, mas atirou no que viu, acertou no que não viu, enfim, nem sei o que dá para falar do Cabo Daciolo. Mas é interessantíssimo isso, porque tem realmente um apelo forte, essa história da vocação latino-americana, para o socialismo. Né, eu sempre fico, eu gosto do socialismo, eu acho bacana, mas eu acho o Lula melhor. Desculpa. Eu acho que é mais instigante, mais inteligente, eu acho que ele retorceu, né? Ele pegou o socialismo, o capitalismo, assim, ele fez o cara é o cara, né? A gente já chamaram ele de cara. Eu fico pensando assim, que se o Karl Marx, né, saísse da tumba e chegasse aqui, né, e lesse o que aconteceu no Brasil entre 2003 e 2010, só no governo Lula, visse as políticas públicas que foram desenvolvidas, né, o tipo de governo, o tipo de governança, a questão do Bolsa Família sobretudo, o Karl Marx ia falar assim, caraca, eu vou jogar no lixo o meu livro e vou escrever de novo, tá? Eu brinco falando isso. Vocês pegaram essa? Ele ia ter que escrever de novo, cara, porque você tinha ali, o Lula impôs com a sua intuição monumental, com o seu espírito democrático de ouvir várias vozes, conquistar, construir, consolidar uma concepção de Estado virtuosa dentro dos princípios capitalistas. Evidentemente, capitalismo com humanidade, não o selvagem, não o darwinismo social explícito que impera em algumas concepções liberais. Não. Foi uma coisa sensacional, porque precisa ter humanidade para você entender que as pessoas, elas são elementos importantes econômicos, individualmente, coletivamente. O economista adora ficar falando de câmbio, ficar falando da valorização da moeda, ficar falando das reservas internacionais. Eles amam. Pega qualquer economista, inclusive do PSDB, esse partido moribundo, e você vai, eles só vão falar disso. Eles amam falar disso. E eles detestam falar de gente. Pro economista em geral, sobretudo os liberais, gente, a pessoa, é um problema. Você entende a gravidade disso? É um problema técnico, é um ruído. Tecnicamente, para eles é um grande problema. É por isso que a economia tem de ter, a meu ver, né, na sua compreensão, na sua discussão, no seu debate, a questão humana implicada ali. Não precisa ser com sociologia, pode ser nem com antropologia, pode ser com bom senso, vergonha na cara, de entender que o mais importante para a economia são as pessoas. É o ser humano, é a vida. Eles adoram falar de bolsa também, né? A Fátima Carvalho dizendo aqui. É a vida humana. Então o economista vê morador de rua, o economista vê a pobreza no morro, o economista vê tudo isso. Eles ficam tentando formular teses, né? Aí escreve uma tese, esse tipo de coisa. Então o Lula furou esse tipo de lógica. Mas lá tô eu de grezinho de novo. Eu vou voltar mais um pouquinho. Então, em função disso, o Lula é o cara mais Nobel da Paz de toda a história da humanidade do Nobel da Paz. Quer dizer, é desses caras realmente que rompem uma lógica e com resultado, né? Porque se não tivesse tido resultado, você poderia dizer assim, putz, o cara sonhou, mas não conseguiu. Talvez se não tivesse tido resultado, o Lula estaria nos píncaros da glória, né? Porque tem muita gente que não conseguiu resultado nenhum e ganhou o Nobel da Paz, né? Agora o Lula conseguiu. O cara foi lá, se elegeu, botou em prática o negócio, realizou
Tirou 40 milhões da pobreza com a inteligência dele e aí fica aquela enrolação ainda. Nossa, mas será que ele vai ganhar? O cara fica, a academia sueca fica na dúvida ainda, né? Putz, mas não, será que ele merece? Tá. Aquela coisa. Tudo bem, faz parte. Mas Conde, fala logo o que você ia falar, que já era uma digressão e você está digredindo dentro da digressão. É absurdo isso. Eu vou fazer uma ouvidoria aqui para vocês reclamarem da live do Conde. Tem que reclamar. Reclama, porque eu não pode digredir tanto. Tá? Bom, Karl Marx, Lula, economia, Bolsa Família, tal, falamos de tudo isso, digressivamente. Mas é o que eu queria dizer para vocês, o que era mesmo? Alguém lembra o que eu ia dizer para vocês? Eu lembro. Alguém lembra? Tô cansado, mas o cérebro tá funcionando. Né? Tá funcionando. Cadê meu coraçãozinho? Manda o coraçãozinho para mim. Vou digredir mais um pouco, só para provocar vocês. Olha só. Discurso da civilização, inclusão social, inclusão acadêmica e educacional, que são bandeiras. São bandeiras, não são bandeiras de um grupo político, são bandeiras da civilização. Respeito a comunidades nativas, respeito a minorias, soberania subjetiva e social da mulher, do negro, das comunidades LGBT, uma concepção de educação que não seja violenta e autoritária, que é o que as escolas finlandesas vinham fazendo, que ficou famosa no Brasil. Vocês só tem a Escola da Ponte de Portugal também, que quebra um pouco esse regime, inclusive esse regime represado de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quinto ano, né? Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, essa coisinha que é muito simplista também, né? Porque as crianças têm desenvolvimentos diferentes, elas precisam interagir com faixas etárias diferentes também, porque isso potencializa o aprendizado, potencializa todo o espetáculo do ensino. Vocês lembram que o Lula falava do espetáculo da economia? O espetáculo do crescimento. Ele usava muito essa frase, o espetáculo, esse sintagma, né? É muito interessante porque justamente ele tem esse poder de mobilizar, o Lula tem esse poder de mobilizar palavras que são extremamente densas, extremamente políticas, como espetáculo, mas dentro de um novo campo discursivo. Ele não usa espetáculo como se fosse essa coisa, uma coisa bobinha. Espetáculo metaforicamente, quer dizer, o uso metafórico do Lula é sensacional. Bom, eu não vou entrar nesse campo, talvez eu vou digredir de novo. Bom, o que eu estava percebendo? Tá muito digressivo pra vocês? Eu já vou falar das 10 evidências, tá? As 10 evidências cabais, né? De que o Moro perseguiu o Lula para ganhar o Ministério da Justiça. É uma coisa absurda. Eu acho que nós temos de falar de novo em Lula. E mesmo nesse frisson, nesse frenesi, nessa loucura de um governo Bolsonaro absolutamente incompetente, incapaz, que se confunde a cada instante, né? Que entra em contradição vertiginosa, severa, um grau muito grande de contradição intragovernamental, sobretudo pela incapacidade intelectual realmente do Bolsonaro. Eu não quero parecer preconceituoso, mas nós temos de dizer os fatos. Nós temos que dizer claramente o que está acontecendo. Tem gente que acha que o Bolsonaro é inteligente. Tem jornalista que acha que o Bolsonaro é inteligente e tal. Eu não acho, tá? Desculpa, mas eu não acho. Acho que nós temos então de dividir, temos de definir novamente o que é inteligência. Tem vários significados. Inteligência tem vários significados. A gente pode discutir, fazer uma nova discussão. Eu acho muito engraçado. Mas chega de digredir, Conde. Vai direto ao assunto para a gente poder passar para o eixo temático principal da live. Então eu quero explicar para vocês que toda essa pauta da civilização, ela foi empurrada por um fenômeno discursivo espontâneo, histórico, para o campo da esquerda. E o campo da direita ficou órfão de bandeiras humanizadas, porque quis. Porque eles ficavam enfiados naquela mania de querer tecnicizar
toda concepção de Estado, de querer burocratizar, né? Toda percepção de querer, de justamente não terem a ousadia de administrar o Estado, porque a direita não gosta de Estado. Aliás, também isso é seletivo e também é discutível. Mas ali, no varejo, ela diz que não gosta de Estado, que ela quer o Estado mínimo. Estado-nação, né? Mas você pode interpretar da seguinte maneira, quer dizer, não sabe administrar, não quer, evidentemente não vai querer administrar, não vai querer privatizar tudo, banco público, Petrobras, Infraero, enfim, a questão dos aeroportos, né, brasileiros. Vão privatizar todos. Né? O sujeitinho lá que está nessa área, nesse setor, já disse que quer privatizar todos os aeroportos brasileiros. Muita gente diz assim, você privatiza, a qualidade melhora. Qualidade melhora. Veja, isso não é uma afirmação, como é que eu posso dizer, livre de contradições. Melhorou a telefonia brasileira quando o Fernando Henrique privatizou a telefonia? Melhorou. Melhorou também porque, evidentemente, a telefonia que nós tínhamos era jurássica. Ela melhoraria, evidentemente, se tivesse uma administração pública competente. Mas digamos, bom, nesse caso melhorou. Mas, por exemplo, a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foi privatizada por uma merreca de dinheiro, 3 bilhões, e ainda financiado pelo BNDES. O dinheiro praticamente ninguém desembolsou nada para privatizar, para comprar a Vale do Rio Doce. Esse pool de empresas que são, enfim, tem as ações da Vale do Rio Doce, que é a Vale hoje, né? Que virou Vale depois. Mas ela melhorou? Ela faturou mais? Tem que ver os dados. Tem de ver e aí o que nós tivemos? Nós tivemos o mar de lama em Minas Gerais que matou um rio inteiro, que foi da Samarco, mas que é uma empresa que está carnalmente ligada à Vale do Rio Doce. Aquilo que aconteceu em Minas Gerais é ligado à Vale do Rio Doce, totalmente. A Vale, né? A Vale privatizada. Então veja, a direita perdeu o discurso. Ela foi perdendo espaço. A ascensão do Obama nos Estados Unidos, ela assustou demais, né? A do Lula assustou, esse grupo político sem imaginação, que fica só ali comendo as rebarbas, esperando o momento para atacar. E a ascensão do Obama também, e justamente essa relação íntima entre Obama e Lula, né, de identificação recíproca, até mais de parte do Obama para o Lula do que o contrário, isso assustou o sistema ideológico discursivo político. E aí você vem nessa mudança que é espontânea, ninguém faz isso assim porque quer, vai acontecendo. Então o discurso da civilização, ele ficou do lado da esquerda. E por que você acha que a direita está se perdendo totalmente? Porque ela está entrando num discurso de posse de armas, tá, que algumas bandeiras da direita seja isso, mas isso agora virou ostensivo. Ostensividade nessas bandeiras de ultradireita conservadoras. Eles estão virando ostensivos e extremistas. É um beco sem saída, discursivo. Pode levar tempo, mas a direita vai ter de se reinventar em algum momento, até porque ela tem que mostrar algum resultado social. Será que com esse programa, com essa concepção de Estado, ela vai conseguir oferecer alguma qualidade de vida para as pessoas, que é o que importa? Então é contraditório. Quem está desse lado para oferecer qualidade de vida, qualidade de social, é a esquerda, é a civilização. Então você teve uma reorganização do discurso macro no mundo todo. O Brasil também sentiu muito isso. Por que o PSDB se perdeu totalmente? Porque a direita foi sendo empurrada para um canto e a civilização foi sendo empurrada para a esquerda. É brutal isso, é brutal, mas é técnico, né? Não é uma coisa assim, não estou dizendo isso porque eu quero ser a civilização. Não, é só você ver o programa.
É só você ver os princípios, as bandeiras da esquerda progressista e da ONU, por exemplo. Por isso que o Bolsonaro acha a ONU de esquerda, por isso que ele acha tudo que não é o que ele acha, o que deveria ser para ele, né? Ele acha tudo de esquerda. Mas a ONU, por exemplo, para ele é de esquerda. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com isso. Quer dizer, você teve uma aproximação muito grande, real, discursiva, de sentido. Veja, é uma organização de sentido político e de sentido, né, social, entre a esquerda e a ideia da civilização humana. E a direita ficou num lado à deriva, o lado da violência, o lado da truculência, o lado da força. E isso realmente é um desafio agora que a gente tem de fazer. Bom, eu vou organizar melhor toda esse esboço, né, reflexivo, teórico, para poder compartilhar depois com vocês. Tudo bem? Vamos passar um pouquinho, vamos mais uma musiquinha aqui, para a gente poder avançar então para a segunda, para o temático que falei. Uma musiquinha. Vamos? Saudações, vocês estão ouvindo a live do Conde? Live especial para sair um pouquinho do discurso monotemático de Bolsonaro. Porque falar de Bolsonaro todo dia dá dor no cérebro, né? Cérebro. O Bolsonaro é um cérebro desgovernado, né? E nós brasileiros somos pessoas na praia, por exemplo, prontas para sermos atropelados por esse cérebro desgovernado do Bolsonaro. Vamos falar do Lula. Eu acho importante, e isso fatalmente vai acontecer. Essa primeira semana de governo Bolsonaro assombrou as pessoas, dado o nível inédito de truculência, ignorância e absoluta desintimidade com protocolos institucionais de governança pública. É uma coisa impressionante. Então, até cansa um pouco falar tanto disso. A gente volta depois para falar, evidentemente, porque a gente tem que monitorar tudo isso. Mas hoje eu quero falar de Lula para vocês. Lula está caminhando aí, não sei para quantos dias agora, acho que 270 dias preso. Algumas pessoas colocam em questão se ele está deprimido, sofrendo. Evidentemente não está. Ele continua também impressionando quem vai visitá-lo. Todo mundo sai de lá muito, enfim, contagiado pela habitual empolgação do Lula, a habitual capacidade de leitura. Ele já disse, ele teve com a Gleisi e com a Dilma na quinta-feira. Tive a felicidade e o prazer de conversar com a Gleisi também sobre isso. Ela me contou, inclusive, o Lula continua lá vendo a live do Conde. Lula livre. Lula, beijo. Você sabe, né? Um beijo pra você. Estamos conectados. Sempre. E dentre várias coisas que ele disse para Dilma e para Gleisi, uma delas é que o Bolsonaro, então ele já está fazendo a leitura. Nós nos ressentimos muito dessa leitura. O Lula sempre faz uma leitura de conjuntura absolutamente importante, vai direto ao ponto. Então ele disse duas coisas sobre o Bolsonaro. Em primeiro lugar, ele foi eleito não para governar, ele foi eleito para atacar os adversários. É isso que ele está fazendo. Só isso. O Lula tem o poder de síntese, né? Ele consegue resumir todo um processo numa frase. Esse é o grande... É uma coisa... Não adianta estudar, né? É o tipo de coisa que você pode estudar a vida inteira, você não vai aprender a fazer. Olhar a realidade, olhar a conjuntura política e sintetizar aquilo em uma frase. Então ele sintetizou em uma frase. E qual é essa frase? Bolsonaro não foi eleito para governar, foi eleito para atacar os adversários e destruir os adversários.
Eu achei muito... e aí você entende por que o Lula é diferente. Porque uma frase dessa, ela tem uma densidade política que ela expande, ela irradia sentido político. O Targino Silva está dizendo aqui que isso também eu disse, mas Targino, com todo respeito, você dizer e o Lula dizer tem uma diferença, tá? Eu dizer, qualquer um dizer e o Lula dizer tem uma diferença muito grande. Porque o sentido não é simplesmente as palavras encadeadas numa frase. O sentido depende de quem diz, depende do tempo histórico em que ele é produzido, o enunciado, e de outras muitas coisas. O sentido de um enunciado, o sentido de uma frase. Você sabe, né? Então, mas por isso que eu estou dizendo para você, reiterando, digamos então, aquilo que você já sabe, que é diferente. Tem um outro peso. As palavras são as mesmas, podem ser as mesmas, mas tem um peso político, um impacto muito grande se ele diz aquilo que sai da boca dele, que aquilo tem sai daquela usina de sentido que ele tem. Ele diz outra coisa também, que agora eu vou me perder aqui, eu não gravei a página em que ele disse isso, mas basicamente isso é muito importante, a questão do Bolsonaro ter sido eleito para atacar os adversários, que é isso que o Bolsonaro está fazendo. Então, toda lógica que permeia ali esse início de governo por exemplo, expurgo, demissão de cargos comissionados em massa, demitindo até grávidas e lactantes, o senhor Onyx Lorenzoni começando muito bem, né? Paralisando protocolos que são importantes de controladoria, né? Que são cargos comissionados. A pessoa que é cargo comissionado não é porque ela é petista, é porque um governo funciona assim, cara pálida. Eles alimentam a própria limitação intelectual deles, eles projetam no outro. Eles acham que todo mundo é burro que nem eles, só que do lado contrário. E não é assim. Por isso que eu estou dizendo que seria, se tivesse uma direita inteligente no Brasil, cara, eu ia agradecer muito. Que daria para debater. Uma direita que gostasse do debate. Não é verdade? Você tem um governo de direita democrático? Beleza, cara. Não tem problema nenhum. Alternância de poder. Eu sou dessa opinião. Tá? Isso não é um governo de direita. O Bolsonaro chamar de direita é elogio. E a imprensa tradicional tá nessa. Uma vez a Ombudsman falou. A Ombudsman da Folha, esqueci o nome dela agora. Se alguém lembrar, por favor, me fala. Deu branco. Paula Cesarino Costa, já lembrei. O neurônio aqui veio e falou Paula Cesarino Costa. Ela disse uma vez que chamar o Bolsonaro... A Folha não chama o Bolsonaro, por exemplo, de ultranacionalista ou de extrema-direita. Mas ela disse que não entende por quê. Porque todo o ideário que subjaz a tudo que ele diz é extrema-direita. Por que a Folha de São Paulo não chama o Bolsonaro de extrema-direita? Isso é delicadíssimo. Isso é editocracia. Tá? Esse é um poder e uma força que extrapola a própria editorialização de uma imprensa corporativa e hegemônica como a Folha de São Paulo. Isso é quase que também uma força do discurso espontânea. Né? Nós temos, o discurso é organizado assim, pelo poderio econômico, de classe. É isso que a gente tenta combater, isso que o segmento progressista tenta combater, inclusive a própria compartimentação e distribuição do sentido. Isso é uma coisa muito bacana, que tem a ver com linguística na veia. Que assim, essa história marxista, inclusive porque o meu campo da linguística, que é a análise do discurso francesa, ela lida com o marxismo. Ela traz o marxismo para dentro da compreensão da compartimentação e distribuição dos sentidos políticos e dos sentidos sociais.
né? Então, digamos, nós precisamos produzir não só uma distribuição mais igualitária dos meios de produção e da riqueza que é conquistada através destes meios de produção. Teoria básica do marxismo, né? Premissa básica do marxismo. O que nós precisamos fazer? O que a análise do discurso francesa... ela não diz também, eu estou dizendo isso agora para vocês. Ela permite que se diga, e eu digo, que nós precisamos também promover algum tipo de debate que permita que você construa uma distribuição mais igualitária dos sentidos, do discurso e da linguagem. Complexo, mas não é tão complexo. Porque é justamente na distribuição do sentido que se perpetua as concentrações de poder. Não é só na distribuição da riqueza que o poder... Talvez, inclusive, e eu acho que é isso que o Lula ensina. Acho que quem enuncia isso, sobretudo, é o Lula. Vocês estão me acompanhando? Eu estou formulando uma coisa aqui que é relativamente sofisticada, tá? Que é distribuir. Por isso que a política, a concepção do Estado do Lula não é só produzir riqueza, economia. Muita gente critica. Faltou conscientizar a população. Quem fala isso, sinceramente, me dá tédio. Meu neurônio vai lá e pula do penhasco também. Fácil falar depois, em primeiro lugar. E não é bem assim, cara pálida. As pessoas acham que a população brasileira se emburreceu, né? Nos governos Lula e Dilma. Não é bem assim, não. O tempo histórico vai dizer. Porque, por exemplo, a redação do Enem, com a sua agenda temática civilizatória, ela produziu, e eu trabalhei diretamente com isso, tá? Ela produziu gerações e gerações de adolescentes que agora já estão ficando, né, dentro da linha produtiva, da idade produtiva, adultos, né, donos dos próprios narizes, respectivos narizes. Eles têm muito mais clareza da agenda civilizatória do que a minha geração de 40 anos. Sacou? Experiência que eu tive dentro da sala de aula. Você entender. Você, por exemplo, você pode conversar. Experimenta. Isso você vê fácil. Vai conversar sobre LGBT, sobre violência contra a mulher, sobre questão indígena. Conversa com um adolescente. Ele vai conversar com você. E ele vai ter coisas para te dizer. Agora, conversa com um profissional aí, liberal de 40 anos e tal. Claro que um ou outro vai conseguir discutir comunidade LGBT com você, mas a maioria vai ser preconceito na veia. Infelizmente. Tá? Então, veja. Realmente o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles sabem o que o Enem fez com o país. Foi um processo civilizatório. Não é de esquerda. É porque eles acham que a civilização é de esquerda. Tem que avisar o Bolsonaro que a civilização é a civilização. Tá? Que a direita também pode ser civilizada. É só querer. Estudar um pouquinho de história, economia e tal. Não, dá pra ser. Bom, tá lá eu de igreja de novo. Então veja, essa questão da distribuição, da construção dos sentidos, isso é importante, isso é político. Uma vez que eu tive acesso ao protocolo de como se produz e de como se distribui os sentidos nas sociedades desigualmente, evidentemente você pode ter um programa um princípio, uma concepção social para que esses sentidos sejam melhor divididos. Veja, o nosso Ministério Público é totalmente uma bolha. O Poder Judiciário brasileiro totalmente sucateado. Por quê? Porque ele realmente promove, através dos altíssimos salários, absolutamente inacreditáveis para um país como o Brasil.
Tem juiz aí ganhando R$ 200.000 por mês, fora os benefícios. São coisas inacreditáveis, tá certo? Os penduricalhos, eles incrementam, quer dizer, tem o teto que é do STF, que é 39 mil, que acabou de ganhar aumento, ele vale para o Brasil inteiro. Só que o que acontece? Eles vão acumulando benefícios de uma porção, auxílio moradia, auxílio velório, auxílio suco de laranja, auxílio sei lá mais do que. Um monte de coisa. Bônus. Inclusive você tem até um vocabulário todo específico para isso. Aí você tem casos, o próprio Moro, eu me lembro de ter sido publicado vencimentos na casa dos R$ 100.000, juiz de primeira instância. Bom, já que eu falei de Moro, então eu vou retomar isso e vou colocar no papel isso para vocês, a questão política, digamos assim, da linguagem, de você poder dar acesso. É isso que leva, por exemplo, a Folha de São Paulo. Não é só porque o Otávio Frias já foi, né? Que Deus o tenha. Agora é a Cristina Frias que manda lá, mas parece que ela não manda nada. Parece que quem manda ali é ninguém. Agora a Folha de São Paulo tem o irmão do Otávio, que mexe com o dinheiro, né? É o cara do dinheiro. A Cristina é economista. Então eu não sei quem que tá botando a banca na Folha de São Paulo, sinceramente. Antes era o Otávio Frias Filho. Ele morreu e tal, agora realmente ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tá sabendo de nada. Mas assim, veja, é espontâneo. É uma editorialização que é espontânea. Ninguém precisa mandar. Porque os empregados, eles já obedecem, sem mandar. Esse é um pouco a cara do Brasil, né? Você não precisa nem mandar, né? No trabalhador que pensa que é mais importante do que ele é, como jornalista da Folha de São Paulo, que é um trabalhador, né? Você não precisa mandar, o cara já obedece. Ele vai lá, se antecipa, né? Funcionário do mês na veia. Bom, o que eu estava falando mesmo? Agora eu já me perdi aqui. Não, vou retomar. Eu estava dizendo, por exemplo, da Folha não enunciar que o Bolsonaro é de extrema direita. Então ninguém precisa mandar isso. E ninguém vai dizer, como vocativo técnico de uma matéria factual. O presidente brasileiro de extrema direita, Jair Bolsonaro, visitou hoje as escolas de ensino fundamental em Belém do Pará. Simples. Você dá cor ao texto, e a gente vê que a imprensa americana faz isso. Está muito mais à frente do que a imprensa brasileira. São detalhes que são detalhes de ordem técnica, linguística, e que passam ao largo porque as pessoas não querem lidar com teorias contemporâneas da linguagem. É um inferno, né? Enquanto o Facebook e o Google e o YouTube contrata linguistas, faz o seu enfim, algoritmo com matemáticos, linguistas, especialistas, e psicólogos, enfim, de toda sorte, quer dizer, faz pesquisa contemporânea de ponta. A nossa imprensa e o próprio pensamento, debate público brasileiro, se arrasta sucateado com premissas dos anos 90. Aí não vai dar certo, realmente. Eles têm preconceito com a internet, é um inferno. Bom, eu estou quase não falando do artigo, vou falar do artigo agora para vocês. Então esse artigo, eu recomendo, peço para vocês acessarem as 10 evidências de que Moro, da perseguição de Moro a Lula. Isso é muito importante a gente dizer, porque o Moro agora é ministro da Justiça. Ele não pode deixar barato isso. E se tem uma coisa que realmente deixa o Lula indignado, é justamente testemunhar o comportamento do Sérgio Moro, né? Na perseguição absolutamente desumana que ele fez com o Lula, que levou inclusive à morte da Marisa Letícia. Que é o tipo de perseguição que produziu muito sufocamento. Como o Lula é muito forte, ele que já enfrentou absolutamente o Lula, não tem nada que assuste o Lula nesse mundo de Deus. Nada. Mas a Marisa Letícia, evidentemente também uma lutadora que tinha passado por muitas coisas, mas diante dessa violência do Sérgio Moro, ela
Ela não resistiu. A morte dela foi em função disso. Infelizmente. Então, e não pode deixar barato. O Sérgio Moro tem que pagar por isso. Eu acho que esse aceite dele para assumir o Ministério da Justiça do Bolsonaro vai ser o grande cadafalso dele. O grande cadafalso. O Moro, tem muita gente que também acha que ele é inteligente, que ele vai durar, que ele vai ser o próximo presidente. Tem gente que fala cada coisa. Né? Na verdade, são pessoas que são absorvidas pelo sistema. Elas são seduzidas por essa lógica do inferno, essa lógica golpista, e elas associam essa lógica golpista a algum tipo de sucesso, vamos dizer assim, e chegam a falar que o Moro é inteligente. Não é assim, gente. Eu não vejo dessa maneira. Sinceramente, peço desculpa, mas eu não vejo dessa maneira. Eu acho que assim, a partir do momento que o Moro é político, a coisa fica muito mais feia para ele. Ele vai ter que se mexer, ele vai ter que fazer declarações. Né? Ele tem poder? Ele é um super-ministro? O COAF está com ele? Sim, mas, meus caros cara pálidas, administrar um governo não é trivial, você tem pressões. E se o cara não tiver vocação, ele vai espanar mais cedo ou mais tarde. Então, por favor, menos derrotismo nesse sentido. Eu acho que é uma espécie de derrotismo. Afirmar que o Moro é inteligente, por exemplo, eu acho que é uma coisa derrotista. Derrotista. Faz um psicotécnico no Moro, então. Faz um teste de QI nele pra gente ter a prova se ele é inteligente ou não. Faz no Bolsonaro. Vamos fazer teste de QI com todo mundo. Já pensou fazer teste de QI no bolsonarismo? O que ia acontecer lá? Não quero nem ver. Então, 10 evidências. 10 evidências. Eu vou passar então rapidamente para dar tempo de falar para vocês. Então o que o Moro fez contra o Lula foi uma avalanche de ilegalidades despudoradas, absolutamente de uma violência muito grande, não só de uma desumanidade, e de uma falta de tecnicalidade, né? Ele passou como um trator em todas as críticas que ele foi sofrendo pelos magistrados mais consagrados brasileiros e internacionais. Gente, vocês já viram o Moro colhendo o depoimento do Lula ou de qualquer outro, do Zé Dirceu? O Moro não sabe absolutamente nada. Ele não sabe como funciona o governo. Como é que um cara desse vai pro governo? Ele não sabe. O Lula tinha que explicar para ele. Falou, meu querido, você quer saber como é que nomeia executivo para Petrobras? Desde a época da ditadura militar, da época do Fernando Henrique Cardoso, Zé Sarney, Itamar Franco, o que você quiser. Cara, é assim que se nomeia. O Brasil, o presidencialismo de coalizão. Você nomeia quadros técnicos políticos para cargos específicos dentro das estatais, dos órgãos de regulação do governo. O Bolsonaro vai fazer isso. O Moro agora vai fazer isso. Ele vai fazer exatamente aquilo que ele não entendia que o Lula fazia. Quer dizer, pode ser hipocrisia, pode ser seletividade porca, pode. Mas vendo o Moro arguir o Lula, eu pensava comigo assim, o cara é fraco demais, ele não entende. Ele tem dificuldades. Sabe? Quando o cara tem dificuldade. Bom, não é surpresa que o Euclides Mans, que é um filósofo lógico brasileiro, respeitado, publicou um livro inteiro só para... inclusive é um livro importante. É um livro do ponto de vista da lógica, muito importante para a área da linguística, dos estudos da linguagem, porque o Sérgio Moro, a peça acusatória dele contra Lula é um aglomerado de falácias. O Euclides Mans comprova isso tecnicamente, ponto por ponto. É um livro de 160 páginas, acho, se não me engano, acho que é mais. É um livro inclusive, que está disponível online, tá? Se alguém tiver aqui o endereço eletrônico, eu tenho. Depois eu jogo nessa live aqui o endereço eletrônico. O livro do Euclides Mans, que se chama
As Falácias do Moro. Se você procurar no Google, acha na hora. Bom, absurdo. A defesa do Lula, que é muito qualificada, liderada pelo Cristiano Zanin, produziu requereu para o STF que o STF averiguasse e eventualmente concedesse um habeas corpus em função da perseguição do Moro a Lula. E ele fez, o Zanin, junto com a sua equipe, fez uma peça jurídica, extrema competência, clareza, delicadeza, né? Educação técnica, rigorosa, e mandou para o STF a Carmen Lúcia, que viu aquilo lá, e a Carmen Lúcia indeferiu. Ela disse assim, considerou a tese da perseguição política, que é evidente até na imprensa tradicional hoje, ao Lula. Ela disse, considerou a tese de perseguição política de comprometimento subjetivo de Moro extremamente frágil. Não concedeu habeas corpus. Bom, o artigo começa assim, e depois eu vou ponto por ponto para arrolar, digamos assim, pelo menos as 10 evidências mais gritantes da perseguição do Moro. É o lawfare. Inclusive, acho que é mais grave que o lawfare. Né? O lawfare, depois do que aconteceu no Brasil, você tinha o conceito de lawfare aí na cena internacional, difuso, sem um exemplo, sem um elemento, sem uma citação assim cinematográfica importante. Agora você tem. Lawfare é Lula, né? É Moro e Lula. Vai falar de lawfare? Literatura técnica judicial jurídica. Vai falar de lawfare? Tem que ter Lula. Tem que ter o caso Lula, o caso Moro. Bom, primeira questão, então, absurda. Condução coercitiva do Lula. Vocês viram isso. O Lula foi levado coercitivamente da sua casa para depor no aeroporto de Congonhas. Inclusive, teve relatos de que tinha um avião no aeroporto esperando para levar o Lula para Curitiba. Naquele momento. Acho que uns 6 meses antes da data da prisão efetiva dele. Foi levado coercitivamente. Bom, isso é ilegal. Então, o STF não... Inclusive, alguns ministros se manifestaram com relação a isso. Isso é ilegal. Quer dizer, o cara pratica uma ilegalidade, ele tem que responder por aquilo. Não pode ficar por isso mesmo. Esse é o problema. Por que o Lula não podia ser levado coercitivamente? Em primeiro lugar, ele não tinha sido convocado para depor. Porque só pode ser levado coercitivamente quem se nega a depor uma vez. O Queiroz, olha só o absurdo, o Fabrício Queiroz, laranja aí do Bolsonaro, ele faltou 3 vezes. 3 vezes. O Ministério Público chamou ele para depor as movimentações atípicas do COAF. Alguém levou ele coercitivamente para depor? Não. Né? A cara que a gente faz é assim. Então, começa assim. E você teve coisa. Eles invadiram o Instituto Lula. Bom, deixa eu chegar nas outras violações e evidências do Moro, né? Então, condução coercitiva. 1. 2. Quebra do sigilo telefônico do Lula. Quer dizer, isso foi um absurdo. Porque além de o Moro quebrou o sigilo de advogados. Ele pegou um ramo-tronco do escritório de advocacia que fazia a defesa do Lula. Isso é absolutamente ilegal. Chegou ao ponto, galera, de a própria empresa terceirizada... Deixa eu achar aqui, que isso é divertido, né? Quer dizer... Agora eu não sei se eu vou achar. A empresa de telefonia. Ela se recusou a fazer o grampo. O Moro pediu para a empresa de telefonia lá botar o grampo. E ela falou assim, escuta, mas eu não posso botar grampo em advogado. É o Moro. Então manda que pode. E o STF não fez nada.
E a Carmen Lúcia disse que isso é frágil. Bota fé? 2. Então tá, né? Grampo do Lula, condução coercitiva, grampo ilegal nos advogados do Lula. 3. Falta de relação com fatos da Petrobras. Quer dizer, o triplex do Guarujá tem nada a ver com a Petrobras. E o Moro encaixou essa questão na questão do Lava Jato que investiga a Petrobras. Violação, ilegalidade, violência. 3. 4. A ilegalidade rudimentar de Moro, né? Quer dizer, então, naquele episódio que o Lula foi nomeado ministro da Casa Civil, o Moro soltou a conversa gravada de maneira ilegal entre a Dilma e o Lula, soltou para a imprensa, para produzir aquele desgaste político. E ele fez isso depois que ele enviou o material do grampo coletado para o STF. E soltou isso 2 horas depois para o Jornal Nacional. Veja, é um maníaco. O Sérgio Moro, ele está no rol dos criminosos que não são elementares. Produz muita prova contra ele próprio. Muita prova contra ele próprio. É absurdo. 4. 5. Divulgação ilegal do grampo. Tá encaixada com essa também. Temos outros detalhes aqui que eu especifico para vocês no artigo. Tá? 6. Nota pública política do juiz de primeira instância. O Moro soltou nota pública como se ele já fosse um político, defendendo as manifestações contra o Lula. Ele não pode fazer isso. Não podia fazer. Mais um crime. 6 até aqui. 7. Teori interpela Moro. E Moro espana, né? É o eixo 7. O Teori Zavascki, que morreu naquelas condições que nós sabemos, no aeroporto de Paraty, né? Cobrou do Sérgio Moro explicações pelas medidas, até a questão dos telefonemas com a presidência da República. E aí o Moro... a resposta do Moro, você sabe o que foi? Acusou o presidente Lula. O Teori pediu explicação técnica sobre o grampo na presidência da República e o Moro respondeu fazendo diversionismo, acusando o presidente Lula. Veja, nada técnico, também político. 8, já são 7. 8. Operação para assustar o habeas corpus do Favreto. E vocês se lembram disso, eu estava cobrindo isso com o Léo Atush ao vivo pela TV 247. Favreto emitiu o habeas corpus, absolutamente legítimo, legal, um juiz de posse das suas atribuições, e o Moro, de férias de Portugal, ordenou que a Polícia Federal do Paraná não cumprisse o habeas corpus. Crime. O 8º, tá? 9, a quebra do sigilo do Palocci. Vocês se lembram disso? Plena eleição, processo eleitoral. O cara vai lá, quebra o sigilo do Palocci. E o Palocci não fala, entregou a Dilma, tal, sem prova, né? Aquela coisa sem prova dele, Lula e Dilma. Pistolagem do Palocci, só para conseguir a prisão domiciliar. Foi solto, tá bonitão lá na casa dele. Serviu para truncar o processo político. Foi feito pelo Moro, que não tinha a menor necessidade de fazer isso, porque o processo estava na mão dele há muito tempo, há mais de 6 meses. Tá? Então, 9. E, finalmente, a 10ª. Pagamento pelo serviço em forma de ministério. Bom, é justamente o que aconteceu no final das contas, né? O que o Moro ganhou com tudo isso? Ele ganhou o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, inimigo fidagal do nosso querido ex-presidente Lula. Ou seja, alguém acha que a história vai perdoar isso? Não vai. Só que, evidentemente, a gente não... a história não paga salário e nem elege presidente. Então nós temos de agir. Nós temos de dar visibilidade. Acho que peço a vocês a esse artigo, dar o máximo possível de visibilidade e dar o máximo possível de pressão e produzir a pressão
que pode ser produzida pelos movimentos sociais e pelos segmentos democráticos brasileiros, em função dessa arbitrariedade absolutamente violenta e truculenta do Sérgio Moro contra o Lula. Bom, a gente já está avançando na live, vamos tocar uma musiquinha para a gente finalizar essa live. Agradeço aí a presença de vocês, mas fiquem comigo porque eu vou tocar para vocês. Querem uma musiquinha? Vou tocar. Eu toquei hoje a tarde inteira, eu ia falar da intimidade pra vocês e tudo mais, né? Tava lá em Monteiro Lobato, toquei, foi muito legal e peguei a estrada e tal, foi cansativo, mas a gente volta pra fazer. Eu toquei essa lá, aí ele falei assim, pô, vou tocar essa na live de hoje, se der tempo, se eu chegar deu tempo, então eu vou tocar essa do Caetano pra vocês, que eu gosto muito. Não quero sugar todo o seu leite, nem quero você enfeite do meu ser. Apenas te peço que aceite o meu louco querer. Não importa com quem você se deite, que você se deleite seja com quem for. Apenas te peço que respeite o meu estranho amor. Amanhã deixa o ciúme chegar, deixa o ciúme passar e sigamos juntos. Ah, neguinha, deixa eu gostar de você. Pra lá do meu coração, não me diga nunca não. Teu corpo combina com meu jeito, nós dois fomos feitos muito pra nós dois. Não valem dramáticos efeitos, mas o que está depois, não vamos fuçar nossos defeitos, cravar sobre o peito as unhas do rancor. Lutemos mais só pelo direito ao nosso estranho amor. Amanhã deixa o ciúme chegar, deixa o ciúme passar e sigamos juntos. Ah, neguinha, deixa eu gostar de você. Pra lá do meu coração, não me diga nunca não. Foi Caetano, nosso estranho amor. Valeu, gente, muito obrigado pela presença. Mais uma live chegando ao fim. Muito obrigado. A gente se encontra para elaborarmos mais coletivamente, em sinergia, proposições e debates para a cena pública brasileira política. Um beijo para vocês e até a próxima live do Conde. Valeu que o Conde gostou. Muito obrigado.